Graça e paz, eu sou o professor Isaías e estamos dando continuidade àqueles estudos sobre a escatologia. Obrigado por você estar conosco. Bom, hoje nós vamos falar sobre a tribulação e o arrebatamento da igreja, porque existem interpretações com relação à tribulação e o arrebatamento da igreja por parte dos pré-milenistas. Por isso, eu não quero falar sobre o pré-milenismo sem explicar essa forma de interpretar dos pré-milenistas. Já falamos sobre o amilenismo e já estudamos sobre o pós-milenismo. Hoje nós vamos preparar você para estudar sobre o pré-milenismo, ok? Então o texto que nós vamos falar com relação à tribulação está em Mateus 24. Eu vou ler os versículos 21 e 22, ok? Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Começou então o versículo dizendo, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Amados, a questão da tribulação é reconhecida por todas as correntes escatológicas, só que interpretam de formas diferentes, tá? A tribulação, ela é registrada tanto aqui em Mateus 24, o texto que eu li, como também em Apocalipse. O livro do Apocalipse, ela está registrada desde o capítulo 6 até o capítulo 19, né? Está falando sobre a tribulação, né? Do capítulo 6 ao capítulo 19, falando sobre a tribulação. E também alguns textos do Antigo Testamento, tipo o livro de Daniel, né? O que é a tribulação? A tribulação é um grande sofrimento, é uma grande aflição, uma grande angústia. Então vou falar sobre como interpreta os pós-milenistas rapidamente, como interpreta os amilenistas. Já estudamos sobre isso para falar sobre os pré-milenistas. Primeiro, o pós-milenismo, ele acredita que a tribulação já ocorreu na igreja do primeiro século com relação ao Império Romano, não é? Nós vimos isso. Então toda a parte do capítulo 1 até o capítulo número 19 e 20 de Apocalipse já foram cumpridas, né? Então eles acreditam que nós estamos agora no milênio, que vai desde a primeira vinda à segunda vinda de Cristo, e não estão esperando nenhuma grande tribulação. Por quê? Porque ela já ocorreu. E também eles creem que o Evangelho vai ser propagado em todo o mundo e o mundo será cristianizado. Lembra disso? Então, não existe essa grande tribulação, assim como o milênio também é simbólico. Cristo vai voltar e vai haver o arrebatamento da igreja, o julgamento final, tudo aquilo. Bom, os amilenistas, eles acreditam de forma diferente. Se os pós-milenistas são preteristas, olham para o passado dizendo que já se cumpriu, os amilenistas, eles acreditam que esses flagelos da grande tribulação estão ocorrendo em todas as gerações. Nós estamos no milênio e a tribulação, ela funciona, ela está simultaneamente acontecendo com o milênio. Então Cristo vai voltar, vai arrebatar a sua igreja, verá o juízo final, o destino final e tudo mais. Mas o pré-milenista não crê assim. O pré-milenista, além de acreditar que Jesus volta antes do milênio, eles também fazem interpretações diferentes com relação ao arrebatamento da igreja e à tribulação. Eles acreditam que a tribulação ainda vai acontecer, que todos os flagelos descritos tanto no sermão escatológico quanto também com relação ao Apocalipse ainda vão acontecer. E eles dividem, eles vão além. Eles dividem essa tribulação em pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Dentro do pré-milenismo existem divisões
Existem grupos que creem de uma forma, outros grupos que creem de outra. É isso que eu vou explicar rapidamente. A grande tribulação, ela acontecerá no futuro indefinido, certo? Segundo eles. E será um período de maior sofrimento, angústia, aflição, pavor, terror, de dificuldade, o qual nunca houve nem nunca jamais haverá, né? Deus derramará o seu juízo sobre a terra através dos pesados flagelos descritos biblicamente, com a abertura dos selos, né? O toque das trombetas, o derramamento das taças que estão no Apocalipse. Eles pegam textos de Daniel 12, 1, por exemplo, que haverá um tempo de grande angústia, o qual nunca houve desde que houve nação até aquele momento. Também pegam Apocalipse, quando diz assim, estes são aqueles que vieram da grande tribulação, né? Então a tribulação, para os pré-milenistas, ela se refere à 70ª semana do livro de Daniel. Então aquelas semanas são semanas de anos. Então eles pegam aquela semana, aqueles 7 anos, e dividem em duas fases. A primeira fase, os primeiros 3 anos e meio, vão ocorrer, são os princípios de dores descritos por Jesus em Mateus 24, bem como os flagelos dos 7 selos e os flagelos das 7 trombetas. E sendo que no começo dessa tribulação haverá um acordo do anticristo com Israel. Como diz Daniel 9:27a, diz assim, ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. E também a segunda parte, os últimos 3 anos e meio, vai acontecer o que eles chamam de grande tribulação. Veja, a tribulação ela é dividida em princípio de dores e grande tribulação. O que vai acontecer na grande tribulação? O anticristo vai quebrar o acordo de paz e ele vai profanar o templo de Jerusalém e vai perseguir os judeus. Então o anticristo, que no Apocalipse é chamado da besta do mar, e ele vai aparecer juntamente com o falso profeta, que é a besta da terra, e as 7 taças serão abertas jogando os seus flagelos. Isso é a grande tribulação. Então lá em Tessalonicenses diz a palavra de Deus, ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Veja que o anticristo vai aparecer. Então, quando a gente vai ler com relação às interpretações, nós encontramos primeiro o pós-tribulacionismo. O pós-tribulacionismo, ele defende o seguinte, a ideia de que a igreja será arrebatada no final da tribulação. Haverá tribulação, a igreja será arrebatada. E esta forma de interpretar era única até o final do século XIX e começo do século XX. Quando um teólogo irlandês chamado John Darby, ele fez a seguinte interpretação dos textos bíblicos com relação ao arrebatamento. Ele disse o seguinte, que a volta de Cristo ela vai ser feita em 2 fases. A primeira fase, Jesus vai voltar invisivelmente e vai arrebatar a sua igreja. A maioria dos filmes que falam sobre arrebatamento estão baseados nessa interpretação que Darby deu. E a segunda fase, Jesus vai voltar no final da tribulação com a igreja e assim todo olho o verá. Então Darby ele desenvolveu essa interpretação e ela foi popularizada por Scofield, que era um teólogo americano e que fez uma Bíblia chamada Bíblia de Scofield. Com a Bíblia de Scofield foi popularizada essa interpretação de que a volta de Cristo se dará em 2 fases. Os pós-milenistas não aceitam isso e os amilenistas não aceitam isso e nem todos os pré-milenistas aceitam isso.
O pós-tribulacionista não aceita essa interpretação em duas fases. Bem como também nós vamos ver que o pré-milenista progressivo, que é a aula que vem que a gente vai falar sobre isso, ok? Então, o pré-milenista, o pós-tribulacionista fala, ó, aí vai haver a tribulação e a igreja vai ser arrebatada no final da tribulação. Já o pré-tribulacionista, ele acredita nesse arrebatamento secreto. Ele diz que Deus vai poupar a igreja da tribulação. Alguns textos bíblicos são colocados para que isso possa ser firmado. Então eles dizem, a igreja vai ser arrebatada secretamente. Jesus vai voltar invisivelmente e vai arrebatar a igreja secretamente. E depois, no final da tribulação, Cristo volta com a sua igreja e todo olho o verá. E será o final da semana de Daniel. Então, eles pegam o livro de Apocalipse 3, 11, 10 e falam assim, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre o mundo, para tentar todos que habitam nela. Também pegam Romanos 5,9, que diz, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque a tribulação é o juízo, é a ira de Deus, são os flagelos de Deus sobre a terra. Também em 2 Tessalonicenses 1,10 diz assim, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, saber, Jesus, que nos livra da ira futura. E também, segundo Tessalonicenses 5,9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Então, assim pensam os pré-tribulacionistas. Mas nós temos também uma última interpretação, que são os mid ou mesotribulacionistas, que significa meio da tribulação. Eles acreditam que a igreja não vai ser arrebatada no final da tribulação e não vai ser arrebatada no começo da tribulação. A igreja vai passar pela tribulação só uma parte. Na primeira parte, que fala sobre os princípios das dores que Cristo falou. Não é? Então, no princípio das dores, a igreja vai ser arrebatada, o Espírito Santo deixará de fazer o seu papel e subirá conduzindo a igreja para Deus. Então, assim, o anticristo terá o caminho livre, né? E vai atacar os judeus. E eles pegam Apocalipse 7,14, que diz assim, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Se eles vieram da grande tribulação, eles estavam na tribulação e foram arrebatados. Então, dessa forma, o mid-tribulacionismo ou meso-tribulacionismo diz o seguinte, no começo da tribulação, o anticristo vai fazer um acordo com Israel. No meio da tribulação, a igreja vai ser arrebatada. Nesse meio de tribulação, vai haver a revelação real da pessoa do anticristo, em seu caráter satânico, iniciando a segunda metade da tribulação, quando ele quebra o acordo com Israel. E aí, no final da tribulação, a segunda vida de Cristo visível à terra, marca o fim dessa era, e então, sim, começará o milênio. Então, nós temos aqui essas três posições dos pré-milenistas com relação à tribulação. Nós temos os pós-tribulacionistas, os pré-tribulacionistas e o meso ou mid-tribulacionista. Muito obrigado, e a semana que vem nós vamos falar sobre os pré-milenistas. Lembrando que nós temos essa interpretação aí com relação ao arrebatamento e à tribulação. Um abraço e bom final de semana para vocês.